Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o sistema imunológico. Eu vou fazer uma pequena revisão sobre todas as ferramentas da resposta imunológica e como funciona o nosso sistema imunológico. O termo imunidade origina-se do latim immunitas e se referia à proteção dos senadores romanos contra processos legais durante o seu mandato. A imunidade ela é resultado do trabalho de células, moléculas, que juntas formam o que nós chamamos de sistema imunológico. A resposta coletiva e coordenada desse sistema imunológico contra a introdução de substâncias estranhas é o que nós chamamos de resposta imunológica. Tradicionalmente, a função fisiológica do sistema imunológico é a defesa contra agentes patogênicos, mas substâncias estranhas, não patogênicas, podem desencadear uma resposta imunológica. Assim, uma definição mais abrangente de imunidade seria uma reação a moléculas estranhas de diferentes origens, independente das consequências fisiológicas ou patológicas dessa reação. A imunologia é o estudo da imunidade em sua acepção mais ampla, ou seja, dos eventos celulares e moleculares que ocorrem depois que o organismo encontra micro-organismos e outras macromoléculas que entende por estranhas. Didaticamente, a imunidade é dividida em dois tipos. A imunidade inata, natural ou nativa, que é a linha de defesa inicial contra os micro-organismos, consistindo em mecanismos de defesa celulares e bioquímicos que já existiam antes do estabelecimento de uma infecção e que estão programados para responder rapidamente a infecções. A imunidade adquirida ou adaptativa inclui a resposta imunológica, cuja magnitude e capacidade defensiva aumenta ao longo das exposições posteriores a um micro-organismo em particular. As características que a definem incluem especificidade extraordinária para distinguir entre as diferentes moléculas e uma habilidade de se lembrar e responder com mais intensidade a exposições subsequentes ao mesmo micro-organismo, o que nós definimos como memória imunológica. É importante deixar bem claro que, pelo que já conhecemos até agora, o reconhecimento de moléculas estranhas não é automático e indiscriminado. Ambas as imunidades são específicas, apesar de algumas diferenças entre elas. Então, pessoal, depois dessa introdução que eu falei aqui sobre o sistema imunológico, é um texto que a gente produziu para deixar claro alguns conceitos específicos, eu vou falar para você agora diretamente como esse sistema imunológico funciona e como essas ferramentas trabalham juntas. Antes de tudo, eu vou pedir que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, isso ajuda a nossa divulgação do canal. E uma dica também, após você assistir essa aula, é entrar lá no nosso blog, profsocratesmatos.blogspot.com, e tem 3 questionários sobre imunologia. Você pode responder os questionários e no final você fica sabendo as questões que você acertou e que errou. E aqui mesmo nesse canal do YouTube, no nosso canal Descomplica Mais, tem 3 vídeos falando sobre as questões mais erradas nesses questionários de imunologia. Então aconselho que você assista os vídeos e, consequentemente, pode ser que alguma das questões que eu estou corrigindo seja as que você errou. Mas a pedidos eu vou falar do sistema imunológico. Como eu fiz a introdução no texto, a gente deixa claro que, didaticamente, o sistema imunológico é dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa. E uma questão interessante com relação à imunidade inata é que essa imunidade ela é específica, ao contrário do que muitos autores até falavam antes, desde 1996, que a gente já sabe que o reconhecimento pela imunidade inata é de forma específica, e ele é constituído por algumas ferramentas. O órgão primário do sistema imunológico é a nossa medula óssea. É lá onde são fabricadas as células do sistema imunológico, e também um órgão primário que é onde há o amadurecimento do linfócito T, é o timo. Esses são os 2 órgãos primários do sistema imunológico. E ao longo do nosso corpo tem diferentes tecidos e alguns órgãos secundários do sistema imunológico.
A rede de órgãos secundários do sistema imunológico é composta pelos linfonodos periféricos. Então, os principais órgãos secundários da resposta imunológica são os linfonodos, que são conectados entre si pelas vias linfáticas. Mas ainda falando de células, as células do sistema imunológico são produzidas na medula óssea, a grande maioria delas. E lá na medula óssea, essas células caem na corrente sanguínea, a depender do tipo celular, eles migram para locais diferentes. Então, agora falando um pouco das ferramentas imunológicas, lembrando, o nosso sistema imunológico ele é dividido em tecidos, órgãos e células. O tecido imunológico é chamado de tecido linfóide e as células do sistema imunológico ele se distribuem por todo o nosso corpo. Eu quero chamar a atenção que quando eu falar aqui em ferramenta imunológica, eu estou falando de tudo, tanto células quanto outras moléculas. As ferramentas da resposta imunológica da imunidade inata, as ferramentas celulares, eu gostaria de falar de função de algumas delas. Por exemplo, nós temos os granulócitos, que se dividem de forma madura em 3 células, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Essas são as 3 células granulócitas do sistema imunológico inato. Qual a função dessas 3 células? Primeira função, fagocitose, depois exocitose de grânulos e a terceira função dessa célula imunológica é estimular a inflamação. Então, todas essas células têm essas 3 funções, só que isso varia de célula para célula. Por exemplo, o neutrófilo ele é muito mais fagocítico do que o eosinófilo e o basófilo. O basófilo já é uma célula melhor para estimular a inflamação do que o neutrófilo, certo? E secreção de grânulos, a exocitose de grânulos, tanto o eosinófilo quanto o basófilo também faz de forma mais eficiente. Uma célula também extremamente importante da imunidade inata que passeia pelo sangue, só que não faz fagocitose, é a célula NK. Ela é uma célula importante para a resposta imunológica, ela não faz fagocitose, é uma importante fonte de uma citocina, que é o interferon gama, e ela tem a capacidade de reconhecer e destruir células que expressam pouca ou baixa expressão de uma molécula de superfície chamada MHC. A gente já falou do neutrófilo, eosinófilo, basófilo, da célula NK, que é uma importante célula do sistema imunológico, e agora a gente vai para as células que são fagócitos profissionais, que têm a capacidade de fazer fagocitose até melhor do que essas outras que eu acabei de mencionar. Inicialmente, o monócito, que é uma célula madura que circula pelo sangue, que é importante célula fagocítica, só que quando ela migra para o tecido, ela sofre um processo de diferenciação, transformando-se em macrófago. O macrófago ele é importantíssimo durante os processos de fagocitose, durante os processos de sinalização e durante os processos de recuperação tecidual. Então, após uma resposta imunológica, um processo inflamatório, o macrófago é uma célula extremamente importante na regeneração desse tecido. Tem uma outra célula da imunidade inata que vale a pena chamar a atenção, que é a célula dendrítica. A célula dendrítica ela faz bastante fagocitose e sinalização, produção de citocinas de forma intensa no tecido, não passa pelo sangue. Ela é a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então é importante que você entenda que a primeira resposta imunológica, como eu falei no texto, é dada pela imunidade inata. Principalmente a célula dendrítica é que faz a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. É ela que estimula a produção da imunidade adquirida. Essas são as células principais da imunidade inata. Por outro lado, nós temos também, fazendo parte da nossa imunidade inata, as ferramentas proteicas. Então, existem diferentes proteínas que participam da resposta imunológica. Existem várias citocinas, que são proteínas de comunicação, produzidas por quase todas as células da resposta imunológica e por muitas células teciduais. Essa comunicação ela é dada principalmente pelas citocinas.
Existem proteínas de fase aguda, que são proteínas sintetizadas e secretadas pelo fígado, que caem na corrente sanguínea e servem para estimular a inflamação. E também existe um conjunto de proteínas que tem uma função específica na resposta imunológica, que é o sistema complemento. O sistema complemento é um conjunto de proteínas que agem juntas e que desempenham principalmente 3 funções. Sistema complemento é um conteúdo que o pessoal, muitas vezes, quando está estudando, acha muito difícil, mas não é tanto assim, desde que você entenda qual é a principal função do sistema complemento. A primeira função do sistema complemento, ela é fazer uma perfuração na membrana do micro-organismo. Então, o sistema complemento é um conjunto de proteínas que agem de forma reguladas e tem a capacidade de criar um poro na superfície do micro-organismo. Esse poro acaba levando a destruição do micro-organismo por edema osmótico. Então, primeira função do sistema complemento, criar um poro na superfície. Segunda função do sistema complemento, estimular a inflamação. E terceira função do sistema complemento é opsonizar o micro-organismo. O que é opsonização? É forrar a superfície do micro-organismo para facilitar a fagocitose. Então essas são as 3 funções do sistema complemento. De forma geral e breve, que é o objetivo do meu comentário aqui, a imunidade inata ela é formada por esses constituintes e esses constituintes agem de forma coordenada para dar o combate inicial ao micro-organismo. E como eu falei, a célula dendrítica ela faz a conexão entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. E após a conexão feita pela célula dendrítica, há o estímulo ao início do trabalho da resposta adquirida. E onde é que acontece geralmente esse estímulo da resposta adquirida? Esse estímulo acontece geralmente nos linfonodos periféricos mais próximos ao local de infecção. A célula dendrítica sai do tecido, migra para o linfonodo e começa a selecionar células de imunidade adquirida para poder montar uma resposta contra o agente infeccioso. E aí você tem o estímulo, as ferramentas da imunidade adquirida. A imunidade adquirida ela é um pouco mais simples do que a imunidade inata do ponto de vista da quantidade de ferramentas. Então, as ferramentas de imunidade adquirida são principalmente 2, e são os linfócitos T e os linfócitos B. Essas células elas são estimuladas e quando consegue haver a seleção desse linfócito T e desse linfócito B que reconhece as moléculas apresentadas pela célula dendrítica ou as moléculas que estão disponíveis para o reconhecimento da própria célula T e B lá no linfonodo, essa célula que encaixa perfeitamente seus receptores nos antígenos do agente infeccioso que está lá no tecido, essa célula é selecionada para que ocorra o processo de diferenciação para que ela se torne um linfócito B e um linfócito T efetor. Então, antes do primeiro contato com um antígeno específico, tanto o linfócito B quanto o linfócito T, ele é denominado linfócito naive, que é uma tradução literal de um linfócito virgem, que ainda não teve contato com um antígeno para o qual ele é específico. Uma vez que ele é apresentado ao antígeno e que ele é estimulado a multiplicação e a diferenciação dessas células, geralmente nos órgãos linfóides secundários, ocorre essa diferenciação da célula e ela é denominada um linfócito T efetor e um linfócito B efetor, certo? Então são as 2 células, as 2 ferramentas da imunidade adquirida. Vamos aos linfócitos B primeiro. Esse linfócito B é uma célula que vai dar origem a uma rota da resposta imunológica adquirida denominada imunidade humoral. Resposta imunológica humoral. Então, o linfócito B se diferencia em uma célula denominada plasmócito, e é essa célula que é a célula secretora de anticorpos. Então, o braço da resposta imunológica, denominado
imunidade humoral, ela é baseada no linfócito B, no plasmócito e nos anticorpos. Nesse caso, o anticorpo, que é a ferramenta proteica da imunidade humoral. Só que o anticorpo ele é secretado pelo linfócito B, diferenciado em plasmócito. Já o linfócito T efetor, não há essa diferenciação em plasmócito. Há uma divisão do linfócito T em linfócito T CD4 e linfócito T CD8. Então existem, a depender do perfil do receptor de membrana, se CD4 ou CD8, eu tenho dois tipos de linfócitos que agem de forma específica para combater aquele agente infeccioso. De um lado eu tenho a imunidade humoral, baseada no linfócito B, e a imunidade celular, que é baseada no linfócito T. Linfócito T CD4 e linfócito T CD8. O linfócito T CD4, ela é uma célula chamada de linfócito auxiliar. Só que foque aí, é um auxiliar diferenciado. Não é aquele auxiliar que age só auxiliando os processos. Muitas vezes o linfócito TCD4 ele age modulando os processos. Essa tradução que a gente faz para o português e chama de linfócito auxiliar é um auxiliar que muitas vezes é ele quem direciona a resposta imunológica. Então, auxiliar não é um termo muito adequado para o que o linfócito TCD4 faz em vivo durante uma resposta imunológica. Qual a função principal do linfócito TCD4? Secretar citocinas. Pelo padrão de citocinas secretadas, o linfócito TCD4 tem a capacidade de modular ou direcionar várias etapas da resposta imunológica. Já o linfócito TCD8, ele é denominado de linfócito T citolítico ou citotóxico, depende do autor que você lê. Uma vez reconhecendo antígenos de agentes infecciosos apresentados pelas células que fizeram fagocitose, ele tem a capacidade de, por exocitose de grânulos de perforina e granzima, induzir a célula que está apresentando o antígeno à apoptose. Então, o linfócito TCD8 tem a capacidade de matar células que estão infectadas por agentes infecciosos. De um lado, eu tenho o linfócito TCD4 que secreta citocinas e modula vários processos da resposta imunológica. Por outro lado, eu tenho o linfócito TCD8 que tem a capacidade de induzir a apoptose em células infectadas, e uma vez que a célula entra no processo apoptótico, os micro-organismos que estão no interior da célula são destruídos pelas alterações bioquímicas que ocorrem no citoplasma. De forma geral, para a gente fazer um resumo e para não deixar também esse vídeo muito comprido, nós vamos fazer alguns outros vídeos falando mais especificamente de cada uma de ferramentas. Recapitulando o nosso vídeo, a gente tem a resposta imunológica dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa. As principais ferramentas da imunidade inata são as ferramentas celulares e as ferramentas proteicas, que eu citei aqui, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, macrófago e célula dendrítica e célula NK, ferramenta celular da imunidade inata. As proteínas de fase aguda, as citocinas e o sistema complemento são as ferramentas proteicas da imunidade inata. A imunidade adaptativa, ela pode ser dividida em imunidade humoral e imunidade celular. Humoral, baseada no linfócito B, plasmócito e anticorpo, e a imunidade celular, baseada em linfócito TCD8, que é citolítico, e o linfócito TCD4, que é um secretor de citocinas e modulador de vários processos da resposta imunológica. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é importante para a gente. Frequente lá o nosso blog, que tem vários questionários de imunologia. Responda os questionários, assim que você termina já tem as respostas, você pode saber as questões que você acertou e a que você errou. E aqui no nosso canal do YouTube tem outros vídeos falando da correção de algumas questões
que tiveram maior índice de erro nesses questionários que tem lá no blog. Compartilhe esse nosso vídeo, não esqueça de se inscrever e a gente vai produzir mais alguns vídeos em uma sequência do sistema imunológico com o objetivo de deixar a imunologia um pouco mais clara para você. O objetivo desse vídeo inicial era só trazer alguns temas e deixar claro a estrutura macro do sistema imunológico. Depois a gente vai falar especificamente de algumas questões. E se você tem dúvida, pode deixar aqui nos comentários algumas dúvidas que talvez a gente faça até um vídeo esclarecendo alguma delas. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.